Boa noite, irmãos. Mais uma quarta-feira, nós temos como propósito estudar o livro de Êxodo, né? Então, dando continuidade ao livro de Êxodo, abramos as nossas Bíblias lá no capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Gostaria de ler dos versículos 1 até o versículo de número 9. Êxodo, capítulo de número 3. Do versículo 1 até o versículo de número 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Até o versículo de número 9. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva ontem, hoje e será eternamente. Pai, nós te agradecemos porque através da tua palavra o Senhor tem nos admoestado, nos exortado, nos consolado, nos fortalecido a nossa fé. Nós te louvamos. Portanto, pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco através da tua santa palavra. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, por vezes a única saída é orar, é colocar os nossos joelhos diante do Senhor e suplicar por sua misericórdia, por sua graça. Grande parte dos 400 anos, os israelitas estiveram sobre o chicote dos egípcios, fazendo tijolos, construindo grandes cidades para a glória de Faraó. Eventualmente, a situação tornou-se tão desesperadora que os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. É o que está escrito aí no versículo 23 do capítulo 2. Evidentemente fazia parte da agenda de Deus libertar o seu povo, e o tempo de serem libertos havia chegado. É esta grande salvação que vai ocupar todo o resto, todo o espaço do livro de Êxodo. A maneira como Deus salva o seu povo e o propósito pelo qual o Senhor fez isso estão explícitos aqui. A resposta de Deus aos gritos dos filhos de Israel começou longe, evidentemente, longe do Egito. Começou no deserto de Midian, onde o texto diz aí: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. O sogro de Moisés nos é apresentado aqui não mais como Reuel, mas como Jetro. Evidentemente, nos tempos antigos, era comum as pessoas terem dois nomes,
ora era chamado por um nome, ora era chamado por outro nome. Bem como também era possível que Reuel fosse o nome de seu pai. E era comum também as pessoas chamar o primogênito da família pelo nome do pai. Se fosse em nossos dias, poderíamos chamá-lo de Reuel Júnior, né? Mas talvez, irmãos, talvez a explicação mais provável é que Jetro, que significa Sua Excelência, era um título formal indicado, um título que indicava o status desse homem, né? Evidentemente, nós não sabemos ao certo, mas em qualquer caso ele é chamado de Jetro por todo o resto do Êxodo, né? O texto bíblico deixa claro, chama-nos a atenção, irmãos, além de outras coisas, que a libertação de Israel teve o seu início num lugar especial, num lugar determinado por Deus, e de uma forma especial, evidentemente. Aconteceu quando Moisés, sem esperar, aconteceu quando Moisés, vivendo mais um dia, um daqueles dias comuns, como podemos dizer, Deus se revelou numa sarça ardente. Horebe, também conhecido como Monte Sinai, a mesma montanha onde Deus mais tarde daria a Moisés, ao povo de Israel, a lei na forma dos 10 mandamentos. É o mesmo lugar. Muitos estudiosos têm debatido por muito tempo a sua localização exata e vários locais são sugeridos. Mas a coisa mais importante sobre Horebe não é tanto a própria montanha, não é tanto a sua localização, mas o fato de que ela se tornou o monte ou a montanha de Deus. Inúmeras vezes o Senhor vai fazer referência a esse lugar aqui em Êxodo. Foi ali que Deus se revelou a Moisés pela primeira vez e se revelaria outras vezes, em outras muitas ocasiões, não? Foi ali que o anjo do Senhor lhe apareceu em chamas de fogo dentro de um arbusto. Moisés percebeu que, embora aquela árvore estivesse no fogo, ela não se queimava. Então o texto diz, então ele pensou, irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça queima? Porque a sarça não se queima? Aquele dia, provavelmente, irmãos, tinha começado como qualquer outro dia, né? Provavelmente Moisés não esperava grandes coisas acontecerem naquele dia, né? No deserto, Moisés estava ali fazendo a mesma coisa, cuidando das ovelhas do seu sogro. Provavelmente já tinha tirado a ideia do Egito, a ideia de ser usado por Deus como libertador dos filhos de Israel da cabeça. Era um dia comum e ele se sentia um homem comum naquele lugar. Mas o fato é que não sabemos, né, quando uma vida pode ser mudada, pode ser transformada de maneira extraordinária após se encontrar com Deus vivo. Quando alguém se encontra com este Deus, grandes coisas acontecem, e isso nós vemos muito claramente na vida de Moisés. Aquele não era um encontro casual, né? Porque foi a providência de Deus que o levou até aquele lugar, até aquele lado do deserto. Provavelmente, lendo o texto, nós possamos pensar que Moisés tão somente resolveu mudar, né? Sair um pouco daquele lugar, conhecer outros lugares, levar o rebanho a um outro lugar, de maneira... porque desejou fazer isso. Mas não foi, né? Não foi. Aqui vale a pena notar, irmãos, que não foi Deus que foi ao encontro de Moisés. Deus não foi ao encontro, Deus não foi àquele lugar onde Moisés estava, mas Deus trouxe Moisés para onde ele estava. E o Senhor, naquele lugar, mudaria drasticamente a sua vida. Aquele arbusto que queimava podia ser qualquer árvore comum naquela região. Mas, irmãos, a coisa mais surpreendente sobre aquilo é que aquela árvore queimava, mas ela não se consumia.
E o Senhor, evidentemente, através dessa figura, queria mostrar grandes verdades a Moisés. Nós vamos ver, então, a partir do estudo de hoje, essas verdades, né? Por essa altura, a curiosidade de Moisés foi despertada. Então, ele foi até aquele lugar para saber o que era aquilo, por que daquilo. O que ele descobriu foi que aquilo não era uma combustão natural, mas era um sinal sobrenatural. Em outras palavras, era um milagre físico, comunicava verdades espirituais. Deus estava mostrando a Moisés quem ele era, ao mesmo tempo que Deus estava mostrando a Moisés quem Moisés era, de maneira que mais tarde, irmãos, Moisés mesmo diz: o Senhor, teu Deus, é fogo consumidor. Esse sinal miraculoso apontava para o poder de Deus ao revelar o controle, evidentemente, sobre toda a sua criação. Quem, senão esse Deus poderoso, podia fazer um arbusto queimar sem que ele virasse cinzas? A sarça, irmãos, revelava a glória, a sarça revelava o poder do Senhor, a eternidade do Senhor, a autossuficiência desse Deus. Não é surpreendente que havia algo divino no meio daquele arbusto, porque o texto bíblico diz que o anjo do Senhor estava ali para se encontrar com ele. Um anjo pode ser um membro do exército celestial, um dos seres angélicos que servem ao Senhor, mas aquele que se apresenta a Moisés não era simplesmente um anjo. Observe, irmãos, o que nos diz aí o versículo de número 4. O texto aí nos diz o seguinte: vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, melhor dizendo, Deus no meio da sarça o chamou. O mensageiro aqui é o próprio Deus. Por um breve momento, no tempo, no espaço, aquele lugar era o templo de Deus, era um lugar santo, era um lugar do Deus vivo. Deus estava se revelando ali, o lugar da sua presença na terra. Moisés estava na presença de Deus e uma vez ali, o que Deus, irmãos, requeria de Moisés? A primeira coisa que Deus requer é santidade. A primeira coisa que Deus requer é santidade. E ele revelou essa verdade não apenas para Moisés. Ele revelou essa verdade com tantos e tantos homens que foram usados grandemente por ele. Irmãos, o fato de que Moisés estava na presença de Deus implica porque ele tinha que tirar as sandálias dos seus pés. Ele estava pisando no solo sagrado. Presumivelmente, Moisés já sabia algo sobre a santidade do Senhor. Afinal, Jetro foi um homem separado para o serviço de Deus. Jetro conhecia a Deus, né? Como já fiz menção no estudo anterior. Então, quando Deus disse a Moisés que ele estava pisando no solo sagrado, certamente Moisés, provavelmente, né? Moisés tinha alguma ideia do que Deus estava falando? Creio que sim. Na sarça ardente, Deus revelou a sua santidade de uma maneira como nunca havia revelado antes. Certamente, irmãos, Moisés ficou tão impressionado com esse momento que mais tarde, quando ele escreveu o seu famoso Cântico da Vitória, ele fez questão de mencionar o atributo divino da santidade de Deus, quando ele disse: quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos, gloriosos, que operas maravilhas? Santidade
significa separação. Algo sagrado é separado. No caso de Deus, irmãos, santidade significa, define tudo aquilo que ele é e tudo o que ele faz. Essa santidade é a distinção, irmãos, entre o Criador e a criatura. Essa santidade, irmãos, é a distância infinita entre a divindade de Deus e a nossa humanidade. Deus mesmo disse através do profeta Oséias: eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. E o seu povo deve responder, como está escrito lá em 1 Samuel 2:2, deve responder dizendo: não há santo como o Senhor. Caso houvesse qualquer dúvida sobre o que Deus quis dizer, falar a respeito da sua santidade, ele especificamente advertiu a Moisés para que não se aproximasse, para que se mantivesse distante. O Senhor, irmãos, falou isso a fim de enfatizar, evidentemente, e a fim de deixar claro, bem claro, a diferença entre o divino e o humano. A diferença entre nós e esse Deus que é santo, 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 como costumamos cantar. Na verdade, se Moisés se aproximasse na direção de Deus, a sua própria vida estaria em perigo, porque ninguém na condição de pecador poderia vê-lo e ficar vivo. A palavra do Senhor nos adverte em inúmeras passagens a respeito disso. Ele precisava ficar exatamente onde estava. Ele também precisava tirar as sandálias, porque Deus era demasiadamente sagrado para o seu calçado. No Oriente Médio, nesse contexto aqui, tirar as sandálias era um sinal de respeito, tirar as sandálias era um sinal de reverência. E é isso que o Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, tire suas sandálias. Você está na minha presença. Irmãos, a maneira correta para que ele mostrasse reverência pela santidade de Deus era ficar descalço. Certamente, irmãos, Moisés entendeu que estar ali era algo perigoso, porque o texto diz que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés sabia na presença de quem ele estava, desse Deus santo. Ele fez o que fez, ele fez o que era certo fazer, porque logo percebeu que estava na presença de um Deus santo, de um Deus sem igual, sendo ele um homem profano, um homem pecador. A Bíblia diz que os olhos de Deus são tão puros que não suportam ver o mal. O inverso também é verdadeiro. Deus é demasiadamente santo para que olhos humanos o possam contemplar. Esse, irmãos, é o grande problema dos seres humanos. Como resolver essa questão? Haja vista a grande diferença entre nós e esse Deus. Como resolver essa questão? Nós somos feitos para contemplar a glória de Deus como Adão, que andava, que falava com Deus no jardim. No entanto, nós caímos em pecado, nós nos afastamos do Senhor e nessa condição não é mais seguro estar na presença desse Deus santo, santo, santo. Mas isso nos leva a outra questão perturbadora. Como será que vamos sobreviver ao encontro direto com Deus? A palavra de Deus nos ensina que no final da história, todo ser humano que já viveu estará diante do seu trono. Quando esse dia chegar, irmãos, a menos que sejamos santos, seremos destruídos.
essa advertência da palavra do Senhor. Algumas pessoas lidam com esse dilema exagerando a sua própria santidade, mostrando aquilo que não são. É isso que fazem as falsas religiões. Elas ensinam que os seres humanos são basicamente bons e se obedecerem a determinadas regras, se seguirem determinados rituais, determinados preceitos, isso é suficiente diante de Deus. Mas a palavra de Deus diz que isso não é suficiente. Outros tentam lidar com esse problema minimizando a santidade de Deus, trazendo Deus, baixando Deus para os seus padrões. No entanto, irmãos, Deus não pode ser menos santo do que Ele é. A única maneira de entrar, de estar na presença do Deus Santo, é tornar-se santo. Essa é a única maneira. É por isso que Deus enviou seu Filho para ser o nosso Salvador. Ele é a nossa santidade. Ele é a nossa santidade. Ele morreu na cruz do Calvário para nos tirar da maldição eterna. Ele morreu na cruz para tirar toda a nossa falta de santidade, ou como disse muito bem o apóstolo Paulo, e a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, os reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos. A graça que Deus revelou através da cruz nos permite aproximar do santo. Não como Moisés fez, escondendo o rosto com medo, mas pela fé, confiando na pessoa, na obra do Senhor Jesus Cristo. Ele se revelou lá no início, na sarça ardente, porque ele se importou com o seu povo. Ele se revelou porque ele viu a situação do seu povo. É isso, irmãos, que Êxodo nos diz. Mas, uma vez na sua presença, nós devemos nos parecer com ele, devemos ser santo. Ele não apenas se importou, ele não apenas exige santidade, mas uma terceira verdade que o texto nos traz, que o texto bíblico deixa claro, é que ele, Deus, se inclinou para salvar. Irmãos, certamente é algo maravilhoso estar na presença desse Deus vivo, não temos dúvida disso. Moisés certamente naquele dia sentiu algo especial naquele lugar. Mesmo não podendo olhar para esse Deus, ele sentiu alguma coisa certamente extraordinária, eu imagino, né? Mas aquilo que eu imagino não chega sequer próximo daquilo que certamente ele sentiu naquele lugar. Quando Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente, ele não estava simplesmente tendo novas informações a respeito de Deus. É verdade que ele compareceu àquela reunião, por assim dizer, para conhecer um pouco mais a respeito da glória de Deus, conhecer o Deus eterno, o Deus santo. No entanto, irmãos, o Deus da sarça ardente também revelou um amor eterno por pessoas pecadoras, pessoas miseráveis como o povo de Israel, pessoas semelhantes como a mim e a você. Ele se revelou como esse Deus misericordioso, como esse Deus gracioso. Ele se revelou a Moisés a fim de manter a sua aliança com os filhos de Israel. Ele se revelou a Moisés a fim de manter a sua aliança com a sua igreja. Como enfatizei no estudo anterior, podemos ver a preocupação de Deus com o seu povo. No capítulo 2, melhor dizendo, lá nós temos 4 verbos que foram usados para descrever esse cuidado, esse amor do Senhor pelo seu povo. Versículo 24 e 25 do capítulo 2, o Senhor mesmo diz:
Deus ouviu os seus gemidos, lembrou-se da sua aliança, viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Ouviu, lembrou-se, viu, atentou. Irmãos, vejam que essas mesmas palavras aqui, elas são repetidas no versículo 7. O versículo 7 nos diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, e por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. A relação de Deus com o seu povo é tão próxima, o seu amor é tão grande por eles, como disse o profeta, seu amor é eterno, é tão intenso que ele se identifica especificamente como meu povo, que ele se identifica dessa forma. Caso ainda Israel duvidassem se Deus sabia de fato o que estava acontecendo, Deus repete novamente no versículo 9 palavras semelhantes. O versículo 9 nos diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão. Deus conhece de fato a situação do seu povo. Deus conhece a nossa situação. Ele não é um Deus indiferente, ele não é um Deus que está longe, ele não é um Deus que não enxerga as nossas lágrimas, as nossas angústias. Não, ele é um Deus presente. Ele é o Deus conosco. Embora por vezes, irmãos, possamos nos perguntar: será se Deus se importa com aquilo que eu estou passando? Ele sabe exatamente aquilo que nós estamos passando. Ele se importa e ele se inclina para salvar. Esse é o Deus apresentado não apenas aqui no Êxodo, mas esse é o Deus apresentado em toda a sua palavra. Pois ele, irmãos, ele é cheio de misericórdia e compaixão com aqueles que ele ama. Foi ele mesmo quem disse através do profeta Isaías: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Essas palavras partiram desse Deus. Cada um de nós só somos crentes, só desfrutamos da sua graça e de suas bênçãos, porque nós somos chamados por Deus. Paulo vai dizer que ele fez isso antes da fundação do mundo. Muito antes de Deus chamar Moisés para estar aqui na sua presença, ele havia estabelecido a sua aliança com os patriarcas, como ele mesmo disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Essa era, irmãos, a maneira de dizer o que o Deus da sarça ardente era, que ele não era um Deus desconhecido. A descendência dos patriarcas, nós sabemos, enfatizei no primeiro estudo, a descendência desses patriarcas aqui era composta na maioria das pessoas de pessoas mentirosas, trapaceiras, imorais. Observe o caráter dos filhos de Jacó. Mas Deus os havia escolhido, irmãos, como ele nos escolheu. E com eles o Senhor estabeleceu a sua aliança, como o Senhor estabeleceu conosco. Nós não somos diferentes deles, não somos. Essa aliança é uma aliança de salvação e foi por isso que ele se revelou a Moisés. O Deus que vê é o mesmo Deus que ouve e conhece o seu povo, e também é o mesmo Deus que salva. Ele diz: eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Deus não apenas estava salvando o seu povo da escravidão, mas também estava conduzindo esse mesmo povo para uma terra sem igual, uma terra que emana leite e mel, como algumas vezes nos é apresentado.
uma terra espaçosa, uma terra frutífera, uma terra abundante. O fato é que Deus não apenas conhecia e se preocupava com a situação do seu povo, mas também planejava a sua vida. O Senhor, irmãos, não mudou a forma de agir com o seu povo. Nada acontece conosco por acaso. Tudo está definido por este Deus. A história do Êxodo, irmãos, é a história de como Deus resgatou o seu povo. Trabalhou na sua salvação do começo ao fim. A maneira como Deus resgatou Israel do Egito é a forma como Deus sempre salva o seu povo. Guardando as devidas proporções, esse milagre, os sinais que envolvem esse milagre serão vistos novamente. O Êxodo não é simplesmente a história passada, mas a realidade presente. O Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente é o mesmo Deus a quem nós servimos. É o Deus presente. Sempre e onde que possamos adorá-lo, estarmos pisando, sempre que estamos na sua presença, nós estamos pisando em solo sagrado. Devemos atentar que devemos ser santos, assim como ele é. A escravidão de Israel era uma imagem da nossa escravidão ao pecado, até que alguém não se achegue a Deus com fé, ele continua sendo escravo, continua vivendo no Egito, no pecado, na escravidão por suas paixões, pelos seus desejos. Assim como os filhos de Israel, irmãos, estavam sobre o chicote de Faraó, assim também estávamos sob o feitiço do diabo e éramos escravos do pecado. Até que Deus, em Cristo Jesus, nos tirou dali e está nos conduzindo por esse imenso deserto, a terra prometida. Os paralelos entre a história do povo e a nossa história são semelhantes. Irmãos, nós temos muito a aprender com a história desse povo, como Deus tratou esse povo, o que Deus requeria desse povo. Temos muito a aprender, enquanto nós estamos a caminho desse lugar maravilhoso. Para muitos isso é pura ilusão, mas para os crentes esse lugar, no entanto, é a nossa esperança. O Senhor Jesus Cristo desceu para nos salvar. Ele veio dos céus para nos levar à glória eterna, para nos apresentar a esse Deus eterno. O que Moisés experimentou na sarça ardente, irmãos, nos ensina sobre Deus e sobre o caminho da salvação. O Deus que se revelou aos israelitas é o mesmo Deus que tem poder para salvar. Ele prometeu nos salvar e continuar nos salvando dos nossos pecados, nos salvando de nós mesmos, nos libertando das angústias, da opressão, do sofrimento. Basta que nós clamemos pelo seu nome. Conte a ele os seus sofrimentos. Fale a respeito desse Deus. Conte a ele a sua história. Não esconda absolutamente nada. Ele está disposto a ouvir a respeito dos nossos pecados. Ele está disposto. Ele está disposto a ouvir a respeito da dureza dos nossos corações, de quantas vezes nós rejeitamos ouvir a sua voz, quantas e quantas vezes nós rejeitamos ouvir a sua palavra. Coloque diante desse Deus tudo, porque ele se revelou como Deus misericordioso e perdoador. O mesmo Deus, irmãos, que se encontrou com Moisés, prometeu se encontrar conosco. Ele já fez isso quando revelou seu Filho, quando Cristo se revelou para nos livrar da morte eterna, da maldição eterna. Mas ele prometeu que se buscarmos de todo o nosso coração, ele viria novamente ao nosso encontro e nos salvaria, e nos perdoaria, e nos daria da verdadeira alegria.
Ele se importa conosco. Ele se inclinou para ver a nossa situação e nos livrou da maldição eterna. E após nos libertar, ele disse: seja santo, porque eu sou santo. Primeiro ele fez algo tremendo em nossas vidas. Primeiro ele mudou a nossa natureza, para só então ele dizer: seja santo, seja santo. Se pareça comigo, porque eu sou santo. Atente, irmãos, ao que nos exorta a palavra de Deus. Não trate essas verdades de maneira leviana, sem muita reverência, sem muito cuidado. Se coloque diante dele, abra o seu coração, porque ele tem poder para nos transformar. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém. Oremos. Deus Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor, através da tua palavra, tem nos instruído, tem inclinado para os nossos corações a tua graça, a tua misericórdia. Deus, faz com que vivamos as tuas verdades, que reverenciemos o teu nome de maneira que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, que sejamos santos, que possamos viver a nossa salvação antes de tudo para a glória do teu nome. Abençoa-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente.